Desculpe, eu não sei se nós vamos ouvir alguma demanda, estamos organizados para isso, pergunta da galera. Ah, já tem lá? É uma pergunta simples, que eu sou arquiteta urbanista, formei em 2009, Como é que funciona? E foi uma pena que não deu para ver a palestra do secretário, porque para você conseguir projetar holisticamente, você tem que ouvir todos os lados, né? Como é que funciona exatamente o diálogo entre o IPUC e o CETRAN? Que eu nunca entendi direito. Porque a gente vê coisa acontecendo na cidade, que a gente olha, ai meu Deus do céu. E ao mesmo tempo tem a demanda, né, de certos que espaços sejam criados. Então como é que funciona? É uma pergunta simples. Eu vou começar a responder e depois peço que o Sérgio complemente. Então vamos colocar aqui um pouquinho da história da CETRAN, muito rapidamente. A CETRAN é uma secretaria que foi criada há um ano praticamente, né? Criada de uma forma rápida por um problema legal. Não foi uma secretaria que foi estruturada, que foi discutida e que teve toda uma concepção adequada. Qual que era o problema legal? As multas de trânsito da cidade de Curitiba eram ilegais, porque elas não estavam sendo aplicadas pela administração direta, com a municipalização, e sim por uma empresa com a característica de uma SA, que é a Urbis, e essas multas eram ilegais. Então, com essa questão da legalidade, se criou rapidamente uma secretaria para dar esta legalidade. Então a estruturação dela foi uma estruturação feita com certo improviso, a meu ver, né, pelo que nós herdamos ali da secretaria. E nesse ano de existência da secretaria, e nós não estávamos lá, mas ouvimos o corpo funcional, pouco existia de diálogo entre a CETRAN e o IPUC. Como também pouco existia de diálogo da CETRAN com a sociedade, os atores envolvidos na questão do trânsito, né? E agora, com a mudança de gestão, uma das diretrizes estabelecidas pelo prefeito e muito cobrado, né, é no sentido do diálogo entre os órgãos da prefeitura, entre as secretarias, tanto que ele criou já algumas comissões de alguns temas polêmicos que precisam ser resolvidos no curto espaço de tempo, e neste menos de um mês talvez a gente teve mais diálogo entre a CETRAN e o IPUC do que todo o ano passado inteiro. E da mesma forma entre a CETRAN e a Urbis, da mesma forma entre a CETRAN e a Secretaria de Obras, né? Nós tivemos, e acho que foi o Miranda que falou da Carlos de Carvalho na apresentação dele, nós tivemos uma audiência, né? Uma reunião com a comunidade na sexta-feira à noite para discutir as obras da Vicente Machado, que vão começar agora dia 4 de fevereiro, assim ficou acordado, né? Retardamos uma semana, uma obra necessária de contenção de enchentes, e uma obra que estava para ser iniciada com a comunidade sem ninguém conversar nada com a comunidade, eles não sabiam nem direito o que iria ser feito. E aí foi feita toda a discussão de projeto, por que estaria sendo feito, como é que seriam feitos os bloqueios no caso da CETRAN, quais as interfaces que teriam, e como é que nós iríamos resolver ou amenizar determinados problemas, porque num período de obra nem sempre você consegue resolver. Então isso é uma experiência dessa relação que você pergunta entre a CETRAN e o IPUC e outros entes da prefeitura, e a CETRAN se relaciona com praticamente todos os entes, porque se nós falarmos aqui da bicicleta, a grande secretaria de contato nossa é a SMELJA, Secretaria de Esporte e Lazer, que está atuando diretamente. Nós já fizemos várias reuniões neste ano, né, nesses 28 dias, inclusive sobre a Marechal, que o Sérgio já adiantou algumas questões, mas oportunamente aí os setores que ficaram encarregados de divulgar o projeto final, eles vão fazer a apresentação. Então, essa oportunidade de diálogo interna da prefeitura, que deve existir entre todos os órgãos, está novamente sendo reiniciada. Para a CETRAN está sendo uma novidade, né? Não sei se entre as outras secretarias ocorreu isso no ano anterior, mas para a CETRAN, de acordo com o corpo técnico que nós conversamos, então está sendo uma novidade, e essa experiência nós queremos efetivamente integrar agora. Como falei anteriormente,
projeto é feito no IPUC, a execução pela Secretaria de Obras e a operação pela CETRAN. Mas tudo aquilo que for projetado pelo IPUC vai ser herdado pela CETRAN. Se for bem ou mal projetado, nós vamos herdar depois na operação de trânsito. Então precisa ser conversado antes para ser ajustado algumas questões, tá? Mas é uma experiência bastante nova, infelizmente, para a cidade de Curitiba. Aí a gente tem que falar um pouquinho da história. Lá atrás, a URBS não cuidava de transporte coletivo. Ela era uma companhia de urbanização. Dela derivou depois a Cidade Industrial de Curitiba e hoje transformada em Agência de Desenvolvimento. Lá atrás, o IPUC fazia o planejamento do trânsito e do transporte. Aí as coisas começaram a mudar de rumo. Com a criação da URBS, tanto o trânsito quanto o transporte, a parte do planejamento, começou a migrar para lá. Isso desvirtua, porque quem cuida da operação não tem cabeça para cuidar do planejamento. Então, vamos dizer assim, cada um no seu canto, cada um com a sua expertise. Nós detectamos esse problema e a partir de agora nós vamos mudar isso. Quem vai fazer planejamento de transporte, quem vai fazer planejamento de trânsito vai ser o IPUC. Agora, existe uma coisa que durante muito tempo, isso que o Joel se referiu, todo mundo estava acostumado a ouvir falar de parceria público-privada. O que nós estamos inaugurando é uma parceria público-público, porque todo mundo tem que se entender, senão não dá certo. Então, a ideia é que nós tenhamos o diálogo. Quando nós implantarmos alguma coisa, isso tudo vai estar muito bem discutido, muito bem embasado tecnicamente. Não é porque um técnico quer ou porque um técnico gosta, mas é que sim que aquela solução é a mais importante e é a solução técnica que deve ser adotada para solucionar aquele tipo de problema. Eu vi ao longo desses primeiros dias muita discussão sobre a implantação de alguns projetos em Curitiba. E tem impacto grande, por exemplo, com a discussão que teve na Bispo Dom José. E aí não me cabe entrar em quem mandou fazer ou deixou de mandar fazer. O que acontece é que nós temos uma realidade, que temos uma pista de rolamento estreita, que vai nos causar um baita problema quando for aberto o shopping no Pátio Martel. Então, esse tipo de erro a gente não pode cometer nunca. Então, para isso que existe o Instituto de Planejamento, para isso que existem técnicos formados que estudaram em várias partes do mundo para resolver problemas. E nós temos que conversar muito. Aí a solução vai ser a melhor possível. Só para a última perguntinha, qual é o percentual de profissionais que trabalham em público que andam de bicicleta, ou vão de bicicleta para trabalho? Olha, você sabe que você pode nos ajudar a descobrir isso. Danilo, a gente pode começar a pensar nisso tudo. Eu vou te dizer para você o seguinte: pouquíssimo. As pessoas se acostumam, depois ficam mais velhas, aí o cachimbo ficou torto, aí é mais fácil você andar dentro do carro com ar-condicionado, aí fica mais fácil. Por aquilo que parece, sabe qual é a grande briga do mundo? Um lugar privilegiado no estacionamento, que ninguém pode parar o carro lá de fora porque tem medo de ser roubado. Então, por que vai de carro, meu Deus do céu? Eu trabalhei 12 anos na Fundação Getúlio Vargas, que coordenei os programas internacionais da FGV de Curitiba. Eu ia a pé. Eu moro perto da Praça Nacional de Março, a FGV é perto do shopping de estação. É um espetáculo fazer isso. Chuva, frio, não tem problema. Então, as pessoas ficam mal acostumadas. Então, o que acontece? Tirar da zona de conforto. Agora, quantas pessoas vão de bicicleta, eu não sei o que dizer. Eu sei que tem um bicicletário que eu vejo lá 2 ou 3 só. Tem 300 pessoas lá dentro. Então, imagina. Foi avisado que nós temos mais 10 minutos só que a gente podia fazer um comentário breve. Eu queria fazer uma sugestão. Só um comentário a respeito disso, justamente, que em 2007, em 2005 a gente iniciou as bicicletadas, as manifestações, essa pressão da comunidade por
assim, exigindo um olhar para a bicicleta. E em 2007, que na ocasião eu conheci inclusive o Miranda e o Belotto, eu e o coletivo Interlux, que eu participo, a gente criou o mês da bicicleta. Enfim, criamos. E instituímos ali, criamos um debate no qual chamamos uma vereadora simpática, a bicicleta, chamamos o Zé Carlos Fernandes, da Gazeta, representando a mídia, e chamamos a pessoa responsável pela bicicleta dentro do IPUC. E, enfim, resumindo, a primeira pergunta que um colega fez para ela, e única, e última ocasião, ele perguntou: a senhora anda de bicicleta? Ela desconversou. Então tá bom, obrigado. E acho que é justamente isso, né? A gente não pode pensar projetos, e se a gente for ver o histórico desses últimos 7 ou 10 anos, as coisas que foram feitas pela bicicleta, linha verde, a própria Marechal Floriano, a ciclofaixa, que é uma coisa fantástica, a gente poder ter nas vias lentas das estruturais, como o professor Fergomen disse, a criação de uma rede, né? E a gente fala que essa rede deve existir junto das estruturais, que é o eixo do transporte coletivo, do transporte de massa, já criando a integração, mas foi um projeto feito sem diálogo. Então você tem inúmeros erros ali, e coisas simples, que se tivesse pego um ciclista e colocado ele para fazer os testes e ver se aquilo funcionava de fato ou não, teria sido resolvido. Então, é por aí. Completada a CETRAN, Miranda, nós temos 4 bicicletas para fazer fiscalização. Eu fui este ano perguntar por que nós não estamos utilizando essas bicicletas, e nós temos sérios problemas trabalhistas para utilizar a bicicleta, por incrível que pareça. Daí agora estamos tentando resolver, porque na descrição de cargos não diz que ele pode utilizar a bicicleta como veículo. Tá bom, não, vai reduzir o tempo, eu já ganhei muito no início. Só dizendo para o Sérgio, quando eu cheguei em Curitiba, 30 anos atrás, 31, eu fui trabalhar no GIPOT, e o GIPOT funcionou ali na Secretaria de Transportes na Iguaçu, ali no Rebouças. E aí tinha um contínuo, e ele perguntou, e eu perguntei: você usa a sua bicicleta, você utiliza a ciclovia? Ele falou assim: sim, 4 metros. Eu falei: o que foi? Como? Eu cruzo ela 2 vezes. Isso é a ciclovia ao longo da linha férrea. Ou seja, cruzo ela 2 metros, cruzo ela 2 vezes. Quer dizer, então é isso, ou seja, o IPUC, me perdoe, Sérgio, mas parece que perdeu um P há algum tempo. Ficou IPUC. Né, porque o P de pesquisa, né, ele ficou um pouco relegado, quer dizer, a segundo plano. Quer dizer, os projetos não saem a partir de pesquisas prévias, realizadas e estudadas e desenvolvidas. E a gente sentiu isso durante algum tempo. E não era assim, nunca foi. Os trabalhos do IPUC, assim, os elementos de pesquisa, sempre os cadernos, sempre foram muito bons. Mas muitos projetos foram desenvolvidos sem o primeiro P da pesquisa. E eu espero que o Sérgio e todo mundo, e a nova equipe, né, consiga retomar para que não ocorram projetos que está havendo a conversa com a população, maravilhoso, isso, mas que também pesquisas técnicas sejam feitas para que possam, quer dizer, embasar, né, aquilo que está sendo desenvolvido. Só colocar mais uma coisinha, Fergomen, eu sei que o tempo está correndo aí, tem que entregar a sala, mas essa caminhada que eu falei que eu fiz com meus netos, né, passeio de ônibus e depois a caminhada, eu observei tanta coisa e eu fico imaginando assim: os técnicos, será que andam a pé? Já que não andam de bicicleta, que andam a pé para ver a cidade que estão projetando? Eu acredito que não, porque é uma coisa que eu faço em todos os meus projetos. Você anda de bicicleta antes de fazer um projeto cicloviário? Eu ando a pé. De bicicleta eu não vou ver nada.
Eu vou passar reto, né? Como diz os Catarina, né? Passou reto, né? Eu vou passar reto e não vou ver nada. Então eu tenho que andar a pé, olhando, tirando fotografia. Eu tiro uma fotografia a cada 1 metro. Ao final de 5 quilômetros eu tenho 6.000 fotos tiradas, entendeu? Por quê? Aí você fala, por que isso? Não é exagero? Não, é a maquininha meio vagabunda, mas ela vai tirando foto porque tem várias vantagens. Uma das vantagens é que eu não preciso retornar para ver novamente aquilo que está lá. Economiza tempo depois. Eu posso ver, eu posso analisar. Então, o caminhar, o andar e observar antes de fazer projeto é fundamental. Devia ser talvez estabelecido como norma, né? Quer dizer, para desenvolvimento, não só conversar, mas também andar e ver e observar. Que eu tenho certeza que o Sérgio foi lá na Bispo Dom José, olhou, andou a pé, porque ele disse que ia para a Fundação Getúlio Vargas a pé. Imagina se eu não ia lá ver um pepino desse a pé. Não é isso, obrigado. Eu acho que o nosso tempo, senão vamos ter que pagar hora extra aqui, depois de passar um chapéu. Eu só queria deixar uma proposta. Eu vi numa cidade fora aqui de Curitiba, todas as guias nas esquinas, os meios-fios rebaixados. Por que Curitiba não rebaixa todos os meios-fios? Já ouvi um argumento desse pessoal aqui, não do Krieger especificamente, dizendo que aumenta o risco para o pedestre na calçada caso haja um acidente de automóvel na esquina. Esse foi o argumento. Isso é um debate, mas ainda acho que tem muita vantagem se todas as esquinas de Curitiba tivessem o meio-fio rebaixado. Vi numa cidade no México e funciona bem, parece que o índice de acidente lá acaba com a bengala do automóvel, principalmente nesses espaços prioritários para a bicicleta. Então fica uma proposta, baixa todo o meio-fio da esquina. Aliás, quem quiser ver o que, não estou fazendo propaganda aqui não, Balneário Camboriú, que é uma agressividade de automóvel, está pacificando o trânsito, inclusive com binários enormes, né? Nós tivemos alguma participação lá com ideias. Está interessante vocês agora nas férias, aí férias não, está todo mundo em aula, mas passem em Balneário Camboriú, vejam a perimetral 4, é um aumento de volume de tráfego pacificado, interessante, medida assim. Então, eu queria, em nome da mesa aqui, agradecer, pedir desculpas às vezes da nossa maneira de falar, não dando muito espaço para vocês interagirem, mas ideias são para serem semeadas e frutificar. Muito obrigado e boa noite a todos. Desculpe a Noa dizer alguma coisa. Bom, eu queria primeiramente agradecer a presença de todos. É uma honra ter vocês aqui. Agradecer a presença dos conferencistas e dos debatedores de hoje. Bom, na sequência agora teremos um pequeno coffee break, para quem tiver um pouco de fome. E também teremos a inscrição na oficina do Sumares, que é uma paisagista de São Paulo. E vamos fazer amanhã uma caminhada e análise do espaço urbano por Curitiba, aqui no centro. Será às 15 horas, seremos aqui no Memorial. No cronograma que publicamos está do Politécnico, mas ele fez uma alteração para cá. A gente também tem 30 vagas e a piscina custa R$5. Então, quem tiver interesse, a gente está fazendo de fora a inscrição. Obrigada e até amanhã.